Olá, boa noite! Salve, salve galera! Tá começando mais um episódio do Só Quem Tem Raiz no Futebol. Hoje o podcast valoriza a história de quem viveu dentro das quatro linhas. E hoje o papo é com um cara que tem muita história para contar. Começou ainda menino, com 10 anos, no Uniclinic, passou pela base do Cruzeiro, defendeu Fortaleza, Ceará, Bahia, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, tantos outros clubes, que fez parte da essência do nosso futebol nordestino. Representou o Brasil na seleção sub-17, no peito o orgulho que viveu o futebol com a alma e dedicação. Hoje a resenha é com Cícero Alves Moura, o verdadeiro raiz do futebol cearense. Cícero, seja bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o convite. Fica à vontade, a casa é sua, tranquilo? Prazer é meu, Carlos. Eu que agradeço o convite, né, de poder participar, de falar um pouco da história do futebol de antigamente, né? E compartilhar alguns momentos, tentar resumir, que é muita coisa, mas alguns momentos bons e ruins que faz parte da nossa história, né? Realmente, a trajetória de um jogador de futebol, né, onde tem altos e baixos, e toda segunda-feira a gente tem convidado um atleta, um ex-atleta, né, para estar trazendo essa história, né? Então assim, vocês que estão do outro lado, podem nos assistir, dá esse moral, né? Curte aí, né? Esse programa estamos passando aqui ao vivo, mas amanhã vai estar no canal do YouTube. Vocês podem, quem não puder acompanhar agora, não poder olhar, né? Mas fica ouvindo o áudio, se tiver alguém dirigindo ou tá trabalhando, mas fique dando uma olhada na história desse grande jogador que é o Cícero. Cícero, você começou no Uniclinic com 10 anos. Como foi esse início no futebol e quem incentivou os teus primeiros passos nessa caminhada? Bom, Carlos, eu comecei com 10 anos, né? Como você falou. Na verdade, eu comecei com um amigo meu, a gente conversando na calçada e decidimos. Vamos jogar futebol? Vamos. Aí o Vanor, que era o dono do Uniclinic, morava na nossa rua lá, né? E foi quando a gente começou, na escolinha. Aí aos poucos a gente foi crescendo lá dentro, né? Paramos de pagar. No começo a gente com 10 anos pagava, na época. Aí começamos a se destacar, né? Foi onde tudo aconteceu. O Uniclinic pra mim, na época o Uniclinic era um dos melhores clubes de estrutura que tinha, né? Melhor do que Fortaleza, Ceará. Tinha estrutura de campo, de médico, de academia, coisa que naquela época, em 98, era muito difícil ter no nosso futebol, né? E o Vanor, que era o dono do Uniclinic, ele dava toda essa estrutura pra gente, né? E foi onde eu comecei a me destacar, e foi um clube que eu tenho muito prazer, né? Infelizmente acabou, mas é um clube que eu tinha muito prazer ainda de estar participando dele até hoje, né? Que abriu muitas portas para mim, o Uniclinic. Eu me profissionalizei no Uniclinic com 15 anos de idade, né? Cheguei a jogar sempre eu jogava categorias acima, acho que por causa da força, da velocidade que eu tinha, né? E com 15 anos eu já jogava sub-20, já treinava com profissional. Na época era o Wendel, o Rabicó, né? Faleceu. Marcelo, que hoje é preparador. Marcelo atacante. O Samuca, lateral direito, Redondo. Muita moçada boa, né? Foi até na época que chegou o Yarley também, né? O Yarley, eu acho que, se eu não me engano, ele veio do Real Madrid B e foi pro Uniclinic. Do Uniclinic ele saiu e se destacou no Ceará, né? Muito bom. Até porque o Uniclinic hoje é o Atlético Cearense, né? Até do seu amigo Ari, né? Do Ari. Você tem muito contato com o Ari, o jogador que fez muito sucesso, cearense aí. Quero até mandar um grande abraço, se ele puder ver o programa aí um dia, né? Um abraço, parabéns aí pelo teu sucesso, Ari. Quem sabe um dia ele pode estar aqui, né, Cícero? Quem sabe. Eu vejo assim, quer dizer, o Cícero, né, muito acima, quer dizer, eu acho que você foi um jogador do cearense mais novo a jogar no profissional, né? Porque a pessoa chega sempre acima na categoria. Como eu falei, eu quando era mais novo eu sempre tive muita força,
A minha qualidade no futebol, quem me conhece, né, os meninos, eu não era aquele jogador habilidoso de meio de campo, né, de levantar a cabeça. Eu tinha muita força na lateral, marcava muito bem, chegava muito na linha de fundo. Essa era a minha... O que eu tinha de melhor no futebol, né? A melhor qualidade, né? Qualidade. Não era muita técnica, mas raça, força, velocidade e o cruzamento. Isso que me fez se destacar, né? É um parecido o Maicon, né? O Maicon que jogou lá no Inter, né? Muita força. É muita força, tanto que com 15 anos eu me profissionalizei no Uniclinic e treinava com o pessoal do profissional, né? Como eu te falei. Tinha jogos do Sub-20, chamo o Cícero para defender o Sub-20 com 15 anos, né? Com 14 anos. Sempre uma categoria a mais. Muito bom. Galera, eu quero aqui pedir desculpa, nós começamos hoje um pouco mais tarde, né? Mas aqui estamos aqui, né? Importante, nós estamos aqui com o grande jogador Cícero, esse lateral direito, né, Cícero? Lateral direito. Um cara que tinha muita qualidade, força física e sempre acima da idade dele. Um cara sempre estava sempre na frente dos outros, né? Eu acho que talvez treinar muito, né, Cícero? Muito dedicado Eu gostava também. muito de trabalho físico. Trabalho físico, né? O pessoal não gostava, era ao contrário, eu gostava. A gente corria no Uniclinic muito naquele morro da Sabiaguaba ali, o Cainágua. A gente treinava muito lá. Muito bom. Você passou pela base do Cruzeiro e um dos grandes clubes do Brasil, mas sabe o que o Cruzeiro é, né? O que mais te marcou nesse período lá em Minas Gerais? Cara, no Cruzeiro foi uma experiência muito boa, porque eu dei uma saída do Uniclinic, né? Fui pro Cruzeiro, quando eu cheguei no Cruzeiro era em 2002. 2002, uma estrutura enorme que o Cruzeiro tinha, a Toca da Raposa A1 e A2, né? E já naquela época, o Cruzeiro tinha só uma toca só pro amador, pro juvenil, né? Certo. E outra pro profissional. E você ficava espantado com aquilo. Naquela época, né? Uhum. Sendo que aqui a gente não tinha nada no nosso futebol. Infelizmente, Fortaleza Ceará na base não oferecia nada pra gente. E quando eu cheguei lá, que eu vi essa estrutura... Uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Campo, qualidade, 5 refeições por dia, né? Suplementação, tudo. Quando eu cheguei lá, os caras já jogavam campeonato na Europa, já tinham sido campeão. Eu conheci o Kerlon lá, né? O Foquinha. Foquinha. Até eu cheguei a jogar com ele na seleção quando eu fui. E foi uma experiência muito boa, porque assim, a gente vê que infelizmente desde aquela época o nosso futebol está um pouco atrás do Sul e Sudeste, né? Hoje em dia que eu fico até feliz, vejo o Fortaleza Ceará crescendo, batendo de frente aí com esses times, mas naquela época era difícil, muito difícil a gente chegar num clube desse, né? Muito bom. Então o que me marcou muito no Cruzeiro foi a estrutura. Muito bom. De muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Quero aqui mandar um abraço aqui pro nosso amigo Dieguinho, né? Dieguinho Ronaldinho, mandar um abraço aí pro Macedo. O Cícero também onde jogou ao lado do Macedo, né? Quero mandar aqui um abraço também pro nosso amigo Valmir, ele que cuida aqui da Arena de São João, cara organizador, né? Dar os parabéns a ele que tem organizado, feito um trabalho excelente dentro do futebol amador. Quero mandar aqui um abraço para todos os atletas da equipe Master Juverano, tanto o quarentão como o 45 mais, o 35 mais. Mandar um grande abraço aí para o meu amigo Max, lá do Racha, lá da CAGES, da COGÉ. Max, um abraço, obrigado pelo moral que tu dá. E a todos aqueles que participam do Racha lá da CAGES, da COGÉ, né? Quero aqui mandar um abraço também para a galera lá da CAGES da Gavião, né? Mandar um abraço aí para todos que trabalham ali. E estamos aqui, hoje o papo aqui é com o Cícero, grande lateral. E hoje a história é do homem aqui. Espero que vocês tenham e participem quando puder aí. Cícero, depois veio o Fortaleza, um clube com uma torcida apaixonada. Como foi vestir a camisa do Leão e lidar com essa pressão positiva da torcida, assim? Pois é, o Fortaleza foi o clube principal que eu passei na minha vida, né? Que foi como uma roda gigante. Fortaleza. Fui do céu, como se diz, né?
Então eu voltei do Cruzeiro e fui já direto pro Fortaleza. Né? Cheguei lá na base, joguei, me destaquei e tive momentos bons e momentos ruins no Fortaleza. Né? Momentos bons que me levou à seleção brasileira, que fiz amizades com grandes pessoas que estavam lá. Mas infelizmente o Fortaleza sempre foi um clube que não aproveitava os atletas cearenses, né? Que é eu sou torcedor do Fortaleza, mas é uma mágoa que eu tenho com o Fortaleza, porque eu acho que eles podiam ter aproveitado mais, valorizado mais grandes atletas que estavam lá, né? No meu caso, quando eu cheguei da seleção brasileira, eu jovem ainda, criança, acho que eu tinha 17 anos, não entendia nada, só queria jogar futebol. E eles me botaram para treinar com a escolinha, né? Uma situação que eu não entendo até hoje o porquê isso aconteceu. E continuei, né? Continuei lá fazendo meu papel, treinando, às vezes subiam, né? Mas antes disso tudo sempre teve uma história, né? Isso tudo acontecer. Eu acho que às vezes a seleção brasileira, não sei se atrapalhou, não sei o que aconteceu dentro do Fortaleza quando eu cheguei. Como eu falo, eu tento entender até hoje o motivo disso, né? Fizeram um contrato comigo, que minha multa rescisória era de 1 milhão, eu recebi uma mixaria, né? Para não jogar. Na época eu recebi propostas quando eu cheguei de Fortaleza do São Paulo, do Albacete da Espanha, do Lokomotiv da Rússia, e o Fortaleza não me liberou para nenhum. Né, do Albacete, foi até o Tadeu que conseguiu para mim, o empresário, tudo certinho, e o Fortaleza não liberou e também não me aproveitou como eu esperava, né? Passei ainda 4 anos no Fortaleza, esses altos e baixos, disputando muitos campeonatos, né? Mas infelizmente, quando eu cheguei ao ponto de ir para a seleção brasileira e voltar, aconteceu essas situações que até hoje eu tento entender. Um declínio, algumas pessoas falavam, né, que quando eu fui convocado fizeram uma festa enorme, né, lá até no comércio que meu pai faleceu, e não me chamaram, e começou aquela coisa, e eu, como eu falei, um jovem, só queria jogar, né? E por trás o pessoal querendo fazer uma festa, aquilo e outro. Aí desde quando eu fui antes de ir para a seleção brasileira do Fortaleza estava tudo bacana. Mas depois que eu fui e voltei, tudo desandou. Você acha que houve assim, um pouco de falha com certeza, da diretoria, assim, segurar um jovem que podia estar, né, brilhando em outros gramados? Poderia, né? Como eu falo dessa oportunidade que eu tive muito grande do Albacete, da Espanha, né? Não me liberaram para ir. E tinha um contrato assinado em mão, tudo direitinho. E também não me aproveitaram o quanto eu queria no Fortaleza, né? Eles não liberaram, falaram até pro meu pai, que eu era de menor. Fernando, a gente não vai liberar ele porque a gente vai aproveitar ele no Fortaleza, se você era um bom jogador. E aconteceu tudo ao contrário. Um certo dia chegaram, a gente treinando num campo, a gente passava muita dificuldade. Eu não vou dizer que o futebol cearense de base dava uma oportunidade grande, né? Porque não dava. A gente treinava em campo barrão, duro, né? Não tinha uma alimentação saudável, adequada. Os meninos podem falar aí, Amaral, Rogério. Muitas vezes a gente, antes do jogo, chegava a concentrar lá em casa. Quer dizer que, então, na tua época aí do Fortaleza, tava Amaral, tava Ari, é isso? Ari, Rogério, Macedo, né? Macedo, Diego, tinha o Eusébio também. Muitos desses caras aí que foram revelados saíram do Fortaleza. E assim, não tinha, realmente não tinha, não posso dizer. A gente ia treinar com o meião, quando começava a treinar, o meião cobria a nossa chuteira, entendeu? Descia. A dificuldade era grande para jogar aqui no futebol cearense.
Um dia desse, o Ayrton Júnior, né? Mandar um abraço pra ele, grande amigo meu. Esse cara é um anjo que Deus botou na minha vida. A gente marcou um jogo contra o Fortaleza Sub-20, né? Aí foi eu, ele, Pio, o Rafael Tchuca, o Peter, né? O Calcaio, o Jace Calcaio, os meninos tudinho. A estrutura é enorme do Fortaleza. Nós ganhamos dos meninos lá do Sub-20 de 1-0 ainda, né? E assim, comparando o que era o Fortaleza antes. Porque a gente treinava nesses quartel aí no barrão, caía no chão, se ralava. Mas, e comparado ao que é hoje, do que eu vi lá no CT em Maracanaú, né? É uma maravilha. Fora de sério. É, você tem tudo, né? Você tem do psicólogo, tudo que você imaginar, né? Tudo. Muito bom. O papo aqui hoje é com o Cícero, lateral que foi destaque aí dos times por onde passou, Fortaleza. E vamos falar daqui a pouco da seleção brasileira. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguém participando aqui? Deixa eu ver aqui. Quero mandar aqui um abraço pro Diego. O Diego tá com a gente. Diego, obrigado pela moral aí. Quero mandar um abraço pro Diego, camisa 9, esse travante. Mandar um abraço aí pro Elton, família Pindobas. Mandar um abraço para todos os atletas do Pindobas. Grande lateral, o Elton. O Elitão, lateral direito, lá do S. Mandar um abraço aí pro Anderson. Grande Antônio Carlos. Obrigado, Anderson, pela moral aí, cara. Antônio Carlos, leva aí o Gildásio. Com certeza, cara, a gente vai procurar sim falar com o Gildásio, né, e tentar trazer ele aqui. O espaço a gente abre para esses ex-atletas, né? A gente tem convidado, faz o convite, né? Aí esperamos que eles aceitem. Só que tem aí no futebol, a gente tenta abrir o espaço para esses caras que tiveram raiz dentro do futebol, né? Hoje é o Cícero, um cara desse que teve passagem por vários clubes, né? Eu só tenho a agradecer por quando esses caras aceitam o convite, poder dar esse moral pra gente estar falando da história deles. Até porque o jovem, Cícero, muitas vezes o jovem que não viu você jogar, quando ele olha um programa desse, ele vai começar a analisar e vai ter como exemplo para aqueles que têm um sonho de ser jogador de futebol, né? Porque você mesmo já frisou aí a diferença de estrutura pro futebol cearense daquela época pro pessoal do Sul, né? Mas hoje, como você falou, hoje Fortaleza, Ceará, o próprio Floresta está de parabéns pelas estruturas que tem hoje, né? Mudaram, ficaram profissional mesmo, né? E trabalha para isso, né? A gente fica feliz, né? Eu, pelo menos, eu torço pelo futebol cearense. E como falou, hoje quando eu vejo Fortaleza e Ceará, com a estrutura que tem, o Floresta aí chegando também, né? O Atlético Cearense, a gente fica muito feliz. Com certeza. Porque comparando com o que era antes, era muita luta. Muito bom. Pronto, aí tu passou pelo Fortaleza, Ceará, grandes rivais, né? Mas eu quero perguntar aqui aí, aquele assunto da seleção. Você também teve passagem pela seleção sub-17. Aí conta pra gente aí como foi essa experiência, representar o Brasil, né? E estar entre as melhores da geração, né? Foi uma experiência única, né? Eu peguei uma geração que eu acho que praticamente todos despontaram, entendeu? Naquela época foi o Denilson, né, que jogou no Arsenal. Até hoje a gente mantém contato. Ando muito na casa dele, em Campina Grande. Kerlon, Ramon, que jogou Atlético Mineiro, Renato Augusto, o Anderson, que jogou no Manchester, Marcelo, do Real Madrid, né? Toda essa galera pessoal aí bom, fazia né? parte, da época lá que eu peguei. Tem até um altão ali ao teu lado ali, não sei se é o André Luiz, não sei se era ele, um lateral que jogou São Paulo, parecido. Não, acho que ele era o Tuchê, zagueiro do Vitória. Do Vitória, né? E o Tássio, se estiver assistindo a gente aí, o volante também que jogou no Vitória. Como foi assim, quando houve a primeira ligação, olha Cícero, você vai representar a seleção, e aí como foi o movimento do povo? Cara, na época, em 2004, quando aconteceu, foi um negócio estrondoso, né? Lá na cidade dos funcionários, onde eu sempre morei, botaram faixa na rua, no colégio que eu estudei me chamaram, né? Fizeram aquele alvoroço, no próprio Fortaleza também,
Porque foi uma coisa que saiu até no Globo Esporte Nacional, né? Eu, na década, fui o primeiro cearense a ser convocado para a seleção. E isso pegou a gente de surpresa, né? O treinador nosso, que era o Adilton, que hoje já faleceu, chegou um dia e disse que ia ter um amistoso Fortaleza e Ceará no PV e que vinham os caras da seleção brasileira olhar. E iam ver se levava alguém bom, né? Alguém que se destacasse. E na época eu já tinha uma confiança muito grande, bem fisicamente, treinava muito, né? Como eu falei, eu sempre gostei de treinar muito físico, corria muito, subia muito morro, aqueles treinos de antigamente. E eu tive a oportunidade de me destacar. Na semana seguinte, o diretor do Fortaleza chegou e disse: a gente tem uma novidade aqui, que tem um atleta que foi convocado, né? Aí foi quando fizeram uma festa, uma alegria, saiu no Globo Esporte, como eu te falei, na TV Diário na época, né? Fui para vários canais, porque foi na época uma grande novidade. Uma novidade. Um cearense do Nordeste e para a seleção brasileira representar. E para mim a seleção foi muito importante. Fiz amizades, experiência nova, né? Conheci a Granja Comari, né? Todo mundo tem um sonho de conhecer. Vesti a camisa amarelinha, né? Disputei alguns jogos. E enfim, né? Dentro dessa situação aconteceu também alguns problemas no Fortaleza, né? Eu tenho que não estava passando por um momento bom psicologicamente na época, e foi o que me atrapalhou também a eu voltar mais vezes para a seleção. Hoje eu sou bastante amigo do Lúcio, né, que é o treinador da seleção, a gente se fala bastante e a gente conversou sobre essa situação, né, situação particular, e ele explicou direito que, até te falei, né? Como eu tenho muito contato, a gente é como grandes amigos. Ele vem aqui em Fortaleza e disse que ia ficar lá em casa, né? O Lúcio revelou Neymar, revelou Coutinho, né? Só você ver hoje. Hoje é muito fácil, você bota no Instagram, vê tudo aí. É verdade. Na nossa época não tinha Instagram, não tinha nada. Não tinha como. A gente batia umas fotos lá, eu ainda tenho um monte de foto, aquelas coisinhas para revelar. Tem lá, não sei nem se revela ainda. Se fosse hoje era muito mais fácil. E quando ele estiver aqui, quando estiver em Fortaleza, dá pra gente trazer ele aqui? Com certeza ele vem. Vamos trazer o homem, até porque ele, um cara que revelou tantos craques, né? Um conhecedor do futebol, isso é muito bom trazer ele aqui, né? Com certeza, eu vou chamar ele para participar e ele vem. Um cara bastante humilde. Ele passou muitos anos na seleção de base, né? E revelou muitos jogadores, muito mesmo. O Neymar, como eu falei, foi um. Né? Quem entrar no Instagram dele aí, Niso Lúcio, você vai ver lá as revelações que ele fez no futebol. Muito bom. Hoje é o papo aqui é com o Cícero. Cícero, passar por Fortaleza, Ceará, grandes rivais, né? Não é para qualquer um, com o atleta, né? Realmente o cara tem qualidade. Lidar com essas rivalidades dentro e fora de campo. Depois ficou essa... Jogo de vestiu a camisa do Fortaleza, vestiu a camisa do Ceará, até... Época não, porque quando eu saí de Fortaleza, eu fui pro Ceará, teve uma brigazinha. Talvez, eu acho que isso, que eu não estava sendo aproveitado no Fortaleza, eu peguei e fui pro Ceará, né? Certo. Recebi o contrato, né? E fui pro Ceará na época, eu acho que em 2007 ou foi 2006. E teve essa intriga, né? Quando Fortaleza soube. E é tanto que eu não retornei Fortaleza na época. Do Ceará eu fui pro Bahia. Certo. Né? Passei um ano no Bahia. E terminou o contrato de um ano, não renovei mais. Aí voltei pro Ceará de novo. Né? Joguei mais um ano no Ceará. Aí foi quando acontece as coisas que tem dentro do futebol, como eu te falei, que por trás dos bastidores. Coisas escuras, né? Tem muitas coisas que eu não quero botar aqui à tona, né? Que já é do passado. Mas tipo essa situação do Ceará. Eu era o titular na época. Até o Ceará recebeu uma proposta para viajar para a Holanda.
né? Certo. Quem era o treinador na época era o Petróleo. E tinha um outro lateral direito que o Petróleo chegou pra mim: Cícero, eu quero levar você ao titular, mas o diretor quer que leve tal Fulano. pessoa. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu, tranquilo, de boa. Levou e até não deu certo essa viagem, só foram até Natal. Não sei o que aconteceu, não deu certo ir pra Holanda, de Natal vieram embora. Retornaram. Pra você ver como as coisas eram tão difíceis aqui. Quando tinha oportunidade, que nem o Ceará teve de disputar um torneio na Holanda, né? Só foi até Natal. E muitas coisas aconteceram. Coisa que não... Bastante coisa, cara. Tem situações que... Eu não vou falar nomes aqui, mas tem situações que certos diretores, né, são um assunto que muita gente, como eu te falei, muita gente vem aqui e não fala. E a gente tem que falar, né, para saber o que acontecia. O torcedor ele tem que saber o que acontecia, né, porque eu acho até injusto com a gente que sofreu pra caramba não saber. Dentro do futebol, de alguns clubes, vou falar do Pro Fortaleza, tinha jogadores que só jogavam se saísse com o diretor. Não vou falar o nome do diretor aqui que é antiético, mas só jogava se saísse com o diretor. E a gente via aquela situação, né, levava os meninos pro apartamento dele, um assunto sério, que às vezes muitos jovens eram até de menor, né? E para poder jogar, para poder dar um dinheiro, para manter ele no clube, né? E isso é uma realidade que acontecia muito dentro do nosso futebol, principalmente assim, no que eu vi, Fortaleza e uma situação do Guarani de Juazeiro também. Cheguei no Guarani de Juazeiro para jogar. O presidente lá perguntou se eu bebia. Eu disse não. Fuma não. Então eu não quero você aqui. E no meu time só tem que ter jogador que bebe, que fuma e que sai comigo. Tá entendendo? Tô entendendo. Muitas dessas situações que eu não me prestava esse papel. E tem muitos que a gente sabe, que eu conheço, não vou falar, que infelizmente a necessidade fazia eles fazer isso para poder ter um contrato, ganhar um dinheiro, né? E eu, graças a Deus, assim, eu sou um cara que eu não vim da favela com muitos jogadores, entendeu? Eu sempre tive uma estrutura familiar boa, né? E eu acredito que muitos dos caras aí, dos amigos que passaram por isso, né? De muitos que eu conheço se submeteram a isso para poder botar o pão lá para sua mãe, né? Sustentar ali, pro seu pai, para sua família, os irmãos. Infelizmente isso acontece muito. Eu não sei como está hoje em dia essa situação, né? Estou um pouco afastado do futebol, mas na nossa época era assim. Era assim, cara. É muito sério isso aí que tu tá falando. E assim, eu acredito que hoje, assim, em termos de acreditar, eu acredito que hoje não aconteça essas coisas porque o profissional chegou muito, profissionais dentro do clube, né? Eu acho assim, tomaram mais consciência, acredito que eles hoje têm mais cuidado, né? Porque tanto talento assim como você e outros, muitas vezes foram prejudicados por essas coisas, né? Muito talento. Às vezes você tinha um atleta com uma qualidade acima do outro, né? Com todo respeito, aí você não colocava quem tinha qualidade, colocava o outro por sim fazer a vontade dele. Isso aí, fora das quatro linhas, não pode fazer isso, né? E isso, infelizmente, existia muito na nossa época. Os jogadores que passaram por aqui, que eu acompanho sempre o teu programa, eles sabem disso, os meninos todos sabem, mas a gente não vai falar nomes, né? Com certeza, com certeza. É uma verdade, né, pra quem tá assistindo aí, que era difícil pra caramba na nossa época. Passava por essas humilhações, entendeu? E infelizmente aqueles que não tinham tantas condições chegavam a se submeter a isso, né? Verdade. É muito triste, mas é uma verdade. Dá uma olhada aqui, Cícero. Tá participando aqui a galera aqui.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje o papo aqui é com o Cícero, viu? Lateral direito aqui. O Souza. Cícero, meu grande amigo, Souza Lima. Tá dizendo aí. Jogamos junto na terceira divisão do Eusébio. O Souza Lima, né? Cícero, meu grande amigo. Jogamos junto. Já botei aqui Eusébio, né? Aí. Meu nome. Até porque tem um nome aqui, Souza Lima. É o Adriano. Adriano Souza. Lembra do Adriano, atacante, é? Um abraço, Adriano. Obrigado pela moral, cara. Ele sabe quem é. Ele tá dizendo aqui. Realmente sabe, né, Cícero? Conheço. Tá dizendo aqui, conhece, né? Abraço, Adriano. Esse cara aí tem um coração grandioso. Pode falar que eu estou mandando um abraço pra ele. O Adriano tá mandando um abraço pra ti aí, cara. Gente boa. Né? Fala aí que é o Adriano Souza. Sou ex-profissional. Moral, obrigado, Adriano. Quero mandar um grande abraço aí também pro meu amigo, o Alessandro, tá ligado com a gente. Obrigado, Alessandro, pelo moral lá da Cagesse, Alessandro. Manda moral todo o pessoal tudo lá da Cagesse Eta Gavião. Hoje o papo é com o Cícero. Esse cara aqui tem muita história. Cícero, isso aqui é uma pequena homenagem pra você que tá lá na sua estante, viu? Agradeço. É uma coisa simples. Mas pode lembrar que você tem uma passagem aqui por Só Que Tem Raiz no Futebol. Espero que você goste, né? E a gente, cara, fica feliz quando traz um atleta aqui. E, cara, você tem história no futebol e você representa muito. Você, como os outros aqui, como o próprio Thiago, né? Passou por aqui. Vou mandar um abraço pro Thiago. Da Silva, né? Da Silva. Próprio Jefferson, zagueiro que jogou o Ceará. Jefferson. Esses caras, mano, o que vocês ajudaram o futebol cearense e o futebol nordestino? Joguei muito com o Jefferson. Pronto, aí o que acontece? Muita gente não reconhece, porque vocês ajudaram o futebol. Se hoje o futebol cearense está nesse patamar, né? Porque tá assim, o Fortaleza Ceará hoje tá assim. Antes já tiveram assim, mas vocês fizeram história. Vocês com certeza cooperaram para chegar hoje o Fortaleza Ceará. Como você, quantas vezes você, o atleta ou outro, chegou lá e reclamou das estruturas do clube, né? Hoje não. Hoje é um profissionalismo, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, né? Esses clubes. Até o próprio agora que está surgindo aí o Tirol, né? O Tirol, mandar um abraço para todos os atletas aí do Tirol e toda a diretoria. Tá de parabéns, todos eles. E é como o Cícero disse, vamos torcer pro futebol cearense para crescer mais ainda, né? Melhorar ainda mais e que venha o futebol ainda mais, o futebol cearense crescer. Cícero, jogo em times tradicionais do Nordeste, né? Com Bahia, Ferroviário, Guarani, Juazeiro. Qual deles teve mais assim, uma identificação no elenco, torcida assim? Qual desses times aqui que tu passou, que tu teve assim, realmente esse clube? Desses menores, eu não me identifiquei muito, pra ser bem sério, como eu te falei, por causa da dificuldade, por causa dos salários atrasados, a gente saía para viajar, né, ia se hospedava em hotel, às vezes dormia no chão, não tinha cama, alimentação muito inadequada, né, faltava tudo isso. Então eu, pra ser bem sério, eu não tenho muito, espero que tenha mudado hoje, né, mas há alguns anos atrás, tipo, eu fui pro Quixadá em 2009. Eu não posso dizer que eu tenho uma lembrança boa. Porque eu não tenho, né? Foi uma oportunidade que eu tive, né? De jogar o Cearense pelo Quixadá. Mas a estrutura é difícil, cara. De Itapipoca, Crateús, né? Eu acho muito injusto o futebol cearense que não dá oportunidade para esses times do Nordeste, do interior, porque os caras merecem, os caras ralam pra caramba, né? Os caras treinam. E é tanto que você vê que o Fortaleza Ceará só entra no segundo turno. Totalmente errado isso. E os caras que estão se matando lá no Itapipoca, lá no Quixadá, Guarani e Juazeiro, não sei como é que tá esses times, né? Não tem oportunidade de brigar pelo título.
Porque a Federação Cearense não dá essa oportunidade. É tanto que o Fortaleza e Ceará só entra no segundo turno, isso é totalmente errado. Como os times vão chegar, né? Como os times vão chegar junto. E fica difícil, só favorece a Fortaleza e Ceará. Eu acho que devia ter uma disputa maior. Né? Acho que falta mais assim, olhar mais para os interior, né? Os Tem que times do olhar interior. mais, Né? tem Com mais que olhar, carinho, né? valorizar mais, porque a torcida do interior é muito boa, né? É aquela torcida fervorosa, na beira do campo ali, no Quixadá, Crateús, quem já jogou lá sabe como é. Aquele clima de futebol raiz mesmo, né? Eu acho que só a federação deve olhar mais um pouco para isso e valorizar mais esses clubes. Até o próprio sindicato gaúcho aí, né? Fortalecer também esses clubes do interior, que tem à frente disso também, né? Dar uma olhada mais, porque os caras, quando param de jogar, acaba o cearense, os caras... Praticamente se Eu aprendi assim, Carlos, você que é profissional, até enquanto você está profissional, você não deve jogar subúrbio. Subúrbio, com certeza. Tá entendendo? Então devia ter um calendário mais esticado. Algum campeonato, inventava. Então os caras que jogam profissional nesse time, quando termina, os caras têm que ir pro subúrbio, né? Eles não querem. Pra ser bem sério, eles vão porque eles têm que ganhar o dinheiro, têm que sustentar a família precisa. Então, eles passam por isso até julho, quando começa o Fares Lopes, né? O campeonato. Que se pregam de novo e fica nessa rotina. É mesmo. É assim, fica essa ideia, né? De que a federação deveria melhorar o calendário, né? Da Fares Lopes, futebol cearense, para não deixar esses times do interior parado, né? E tem que trabalhar, os caras precisam, né? E da onde saem os grandes craques do nosso futebol, vem mais do interior. Na capital tem. Mas no interior sai muitos jogadores bons, né? A gente for dar exemplo aqui, mas são muitos, né? Jogadores do interior bons, né? Juninho Quixadá, o próprio Juninho Quixadá saiu de lá, o Mimi também. Tem muitos jogadores. Tem muitos, né? Cícero, tu teve assim, passagem no Cearense, você rodou bastante, né? Aí também tu jogou pelo Eusébio, Messejano, América, Quixadá, né? Esses clubes também tu teve passagem. Foi. Né? Aí também... Tive acesso com alguns deles. Foi? Tu teve acesso com qual? Foi com o Messejano. Messejano? Eu tive acesso com o Messejano. Na época, acho que um com o Eusébio também. E com a América. Bom. Botou a América na Fares Lopes. Foi, né? Foi. Tu teve também passagem pelo Atlético de Cajazeiras, né? Foi uma passagem. A Paraíba. Como foi jogar lá? Encarar o ambiente, o estilo de jogo lá é mais diferente daqui de futebol cearense? Não, muito diferente não. Tem muito cearense que joga lá. Né? Cearense. É um futebol bom, torcida bastante calorosa, né? Aquela torcida interior. E foi uma experiência bacana. Show. Experiência bacana. Deixa eu olhar aqui, ó, o pessoal aqui entrando aqui, deixa eu ver aqui. Ele botou assim, o Adriano, botou assim, ó. O nosso treinador era o Mozart Neto, né? Um abraço aí pro Adriano. Aí quem entrou aqui foi o nosso craque aí, o da Silva. Velho Cícero, um abraço pra vocês, Deus abençoe. Obrigado, meu grande craque. Esse homem é uma benção, viu? Que Deus continue abençoando tua vida, teu lar, tua família, cara. Esse é resenha, viu? Ele tá dizendo aqui. Aí, da Silva, o homem aí naquele dia falou, né? Ele tinha que falar do homem, o homem tá aqui, né? O homem tem história. E só que tem raiz, a gente não pode perder essa oportunidade, trazer o homem. Da Silva, a gente começou no Uniclinic, novinho. Foi, né? Da Silva é mais velho que eu. Mas a gente começou lá no Uniclinic. Fizeram história ali no Uniclinic, né? Fez. Eu via muito da Silva jogar na base, acompanhava muito o profissional. A Silva, muita qualidade no meio de campo ali. Era uma qualidade enorme. Saiu muito jogador bom do Uniclinic. Saiu ali, teve um momento bom mesmo. Safra muito boa. Aí ele botou assim, o Adriano. Grande da Silva, homem de Deus. Da Silva. Aí o da Silva botou assim, amém, meu irmão, Deus abençoe. Mas cara, assim, vejo a história, viu?
Cícero, uma história muito interessante. Tua história foi uma história que foi rápido, né? Vitórias, momentos difíceis, né? Mas aí tu pegou muita experiência nos decorrer desses clubes, por onde passou, deu pra pegar né? Muita história, né? Muita história, muita... Como diz, essas lutas aí faz a gente aprender muito, né? Muitas vezes eu queria desistir. Passei um ano parado, né? Porque até eu passei o ano de 2008 parado total. Foi quando eu tive a oportunidade, o Neto Perola, amigo nosso, me levou pro Quixadá, né? E de lá eu comecei de novo. Aí fui pro Ferroviário, acho que em 2010. Em 2012 fui de novo pro Ferroviário. E fiquei rodando, né? Aí comecei a rodar esses clubes menores, salário atrasado em dia, não dava, né? Casei, tive filho, aí a gente começa a ver outro lado, né? Como eu te falei, né? Minha vida, eu não vim lá da favela, né? Não vim, tive uma estrutura e acabei parando de jogar com 28 anos. Novo ainda. Novo, né? Ainda fui no Pacajus, foi o último clube. Tu teve uma passagem também pela Ponte Preta? Foi a Ponte Preta, foi uma negociação que eu saí do Uniclinic. Eu passei 6 meses na Ponte Preta. Eu saí do Uniclinic, né, negociei com o Vanô. Na verdade, o Vanô quis me botar para a Ponte Preta para eu ganhar mais experiência, né? Tanto que eu disputei um paulista lá e voltei para continuar no Uniclinic, né? Aí no Uniclinic eu tive uma oportunidade de ir para o Porto, que eu não sei se tu lembra, o Fernando de Horizonte, né? Era eu e ele. O Fernando jogou Ceará, o Will, que se você estiver assistindo aí, tu sabe quem é. O Fernando foi, mas o Vanô não me liberou, né? Na época eu até fiquei muito chateado. Pro Porto. Pro Porto, de Portugal. E o Fernando foi? O Fernando foi, mas o Fernando não era do Vanô, né? Eu já era do Vanô. Na época o Vanô pediu, acho que 50 mil reais. Os caras acharam muito caro e acabaram não negociando, né? Então foram essas oportunidades que eu fui tendo, fui me desanimando do futebol, né? Que nem essa do Porto, que nem essa do Albacete, que nem a do São Paulo, do Corinthians que eu tive quando eu cheguei da seleção, do Lokomotiv da Rússia, né? E fiquei preso a isso. Talvez a história tinha sido outra. Se só assim, treinador, amigos, qual o treinador assim que hoje tu admira, que tu trabalhou com ele e disse, rapaz, esse cara aí me ajudou muito? Tem algum assim? Esse da seleção, Cara, ficou esse... tu acha que é um dos melhores amigos que tu tem, assim, como treinador? Né? Eu tenho uma amizade enorme com o Lúcio, a gente se fala bastante. Mando mensagem aqui, ele me responde na hora, ele manda, responde na hora. Né? Porque, assim, o Denilson, o volante do São Paulo, que jogou no Arsenal, certo, casou com a filha dele, né? Certo. Eu era muito amigo do Denilson, a gente ainda é muito amigo hoje. Enfim, tornamos ali um laço, o Denilson me levou para Paraíba, o Lúcio ia para lá com a filha dele e começou aquela amizade, eu com a amizade com os irmãos do Denilson, com a família do Denilson, né? E sempre quando o Denilson está na Paraíba, ele liga para mim ir para lá, né? A última vez que eu fui até com o Jefferson que jogou o ABC de Natal, Carequinha. E sempre a gente tá junto. Ele, como eu falei, o Lúcio disse que tá vindo esse dia para cá. Falou que ia ficar lá em casa, disse que ia em Fortaleza e vamos tentar trazer ele aqui, né? Ficou o convite, né? Ele vem. O convite para ele e é bom que ele vai contar suas experiências, como ele... Cara super humilde, né? Um cara que podia ser soberbo pelo trajetória que ele de tem, futebol, né? E revelar grandes jogadores e é um cara humilde, um cara que eu admiro muito. Cícero, assim, eu vendo o jeito de você falar, a tua trajetória, fica assim um pouco, né, assim, vai entregar a Deus, mas fica um pouco assim, como é que diz, mano, um pouco de, onde você podia ter a oportunidade
de ter brilhado mais dentro do futebol, né? E algumas pessoas travaram isso. Travaram, né? E você é um exemplo. Mas a gente vai ver outros garotos que tu passou. Até o próprio meu pai, quando meu pai ele era muito envolvido assim no futebol, né? Tipo, no Fortaleza ele tinha amizade com o pessoal lá, né? Desde a época do Uniclinic. E assim, o pessoal falava, não deixa o Cícero ir. Meu pai me segurava, porque eu era de menor, né? Na época. É tanto que eu perdi essa oportunidade do Albacete, que eu queria muito ter ido. Tive outra oportunidade quando eu saí do Ceará, de ir para Nova York, de um time lá. Quanto tempo? Né? E também teve esse empecilho. Que o diretor falava pro pai, não é o momento certo, vamos lapidar mais ele. Né? E fica uma mágoa, né, que já passou, mas podia ter sido diferente. Com certeza. Se eu tivesse tido essas oportunidades. Muito bom. Galera, nós estamos encerrando aqui nossa live. Eu já quero aqui agradecer todos os amigos do Cício, né? Agradecer aí o da Silva, né? O próprio Thiago, o Wilk, né? Essa galera toda, esse pessoal que dá bola, esse pessoal do futebol. Agradecer vocês que estão do outro lado, poder nos assistir, né? E o Cícero, eu fiquei feliz quando eu fiz o convite a ele. Ele disse, não, toda hora, eu vou toda hora, vou falar um pouco. E esses caras, quando vêm aqui, eles trazem muita experiência dentro do futebol. Esse futebol que é um esporte muito bonito, mas tem algumas coisas por trás, fora das quatro linhas, realmente que atrapalham o atleta, né? O Cícero, pela história que ele tem falado, foi atrapalhado muito pelo talento que ele tinha, mas entregamos a Deus e esperamos que esses profissionais melhorem, né? E valorize mais o pessoal de casa, né? Eu quero até mandar um abraço a todos os diretores, presidentes de clube. Só que tem raiz no futebol, a gente tem abrido esse espaço. Cícero, obrigado por tudo, cara. Deus continue te abençoando. Cícero hoje faz o que hoje? Trabalha com o quê? Hoje eu tenho um restaurante, self-service, marmitaria. Aí montei um depósito de água, já tem algum tempo. E mandar até um alô aí pra arena que eu tô, né? Certo. Dando aula, Arena 640 na cidade dos funcionários, né? Arena nova que abriu lá, o Valber, o dono. E a parte do futevôlei eu tô à frente lá, né? Dando aula. Muito bom. Galera que puder seguir aí, dar uma força. Show. Arena super top lá. Fica ali na Monsenhor Antero, 640. Pronto. Eu quero aqui mandar um abraço pro João Batista, o homem lá de Itaiçaba, meu grande amigo, tá entrando aí. João, obrigado pelo moral. Hoje aqui o papo é com esse grande atleta aqui, Cícero. Passagem por vários clubes, seleção brasileira, sub-17. E acho que foi o Fábio Ribeiro. Fabinho Ribeiro, acho que é Fábio. Acho que corrigi o nome dele aqui, entrou aí, quero mandar um abraço para ele. Galera, só que tem raiz no futebol, se inscreva aí, ajude a gente no nosso Instagram, também no YouTube, né? Amanhã nós estamos nesse programa no YouTube. Se inscreva aí no canal. Quero agradecer a cada um de vocês. Estamos encerrando. Cícero, obrigado. Prazer foi meu. Deus continue te abençoando. Obrigado pelo moral, viu? E teus projetos daqui pra frente, que Deus ilumine cada vez mais, tá bom? Deus abençoe. Agora é futevôlei. É craque, homem. Hã? Joga muito. Tava enferrujado, estamos voltando, né? Aí, Herminho. Herminho e o Dieguinho também joga muito, o Dieguinho, viu? É, ele gosta. Vamos trazer o Diego aqui também. O Diego não vem, não. Trazer ele. Galera, um abraço. Deus abençoe.